Meu nome é Eduardo Siev Rezende e esse é o meu estudo, feito em conjunto com meu orientador Gustavo Paulinelli Guimarães, para minha pós-graduação em Engenharia Mecânica, a análise da influência da temperatura e desgaste nas frequências naturais de instrumentos endodônticos de níquel-titânio rotatório submetidos a tratamento térmico. Inicialmente, é importante explicar o que são instrumentos endodônticos. Instrumentos endodônticos nada mais são do que limas que são utilizadas para fazer a limpeza dos canais internos do dente quando se há algum tipo de patologia interna. Esse tratamento é conhecido como tratamento de canal, mais popularmente, e essas limas são fabricadas em níquel-titânio por conta das características de rigidez e flexibilidade e principalmente por uma característica interessante do níquel-titânio, que é a memória de forma. Ao ser aquecida, essa lima, mesmo que tenha algum tipo de distorção, ela vai retornar à sua posição original por conta dessa característica de memória de forma. Essa memória de forma também traz para a lima uma variação nas frequências naturais de acordo com as temperaturas, e isso que o estudo vai tentar abordar de uma forma sistêmica. O estudo se torna importante quando essas limas correm risco de fraturar no interior do dente. Em decorrência do desgaste, elas vão sofrendo fadiga cíclica e podem vir a se partir. Se elas se partirem dentro do dente, uma parte dessa lima fica alojada no interior do dente, como a gente consegue ver aí nessa radiografia, e aí um procedimento que antes era meramente odontológico passa a ser um procedimento cirúrgico para fazer a retirada desse material interno. A problemática de não se retirar esse material é que ele pode evitar que a limpeza do canal seja feita completamente e trazer assim uma complicação patológica, sistêmica, ou então, num caso mais grave, até a perda do dente do paciente. E o objetivo do meu estudo é analisar a correlação da frequência natural, o desgaste e a temperatura desses instrumentos endodônticos. Tem um gráfico do autor Rissier que demonstra uma ligação muito próxima da frequência natural com a variação do modo de elasticidade dessas limas. E esse modo de elasticidade ele se altera dentro do níquel-titânio conforme a temperatura se altera por conta do tratamento térmico dessas limas. Então, a metodologia utilizada no estudo parte da etapa 1, onde a gente faz a medição da vibração livre do instrumento por pressão sonora, usando um microfone, e por aceleração, utilizando um acelerômetro. Na segunda etapa, é feita a determinação da frequência natural a partir de um processamento desses dados, onde o dado que chega no domínio do tempo é convertido ao domínio da frequência e são observadas as frequências de mais amplitude e assim a gente consegue analisar qual dessas frequências seria a frequência natural do instrumento. E na terceira etapa é feita uma simulação de tratamento endodôntico, uma simulação de desgaste com a temperatura controlada, e eu vou apresentar mais para frente como é feito esse desgaste. Para fazer a medição é utilizado o acelerômetro da National Instruments, bem como a placa de aquisição deles, e a gente recebe um dado. À esquerda a gente vê o dado no domínio do tempo e na direita a resposta em frequência. E a gente consegue observar que tem um pico com maior amplitude que pode ser a frequência natural dessa lima. Para fazer a simulação do desgaste é utilizada uma cunha feita em alumínio e a lima ela é aproximada e colocada sob tensão em curva. Geralmente, o que causa maior desgaste e maior fadiga cíclica na lima é o trabalho dela no interior do dente em curva. Então, para fazer essa simulação, é feita com essa cunha e com a lima curvada ligada por um certo tempo. Esse tempo vai depender da quantidade de ciclos que vão ser feitos para que se tenha um gradiente bom. A pastilha Peltier vai afixada nessa cunha de alumínio e faz o controle da temperatura durante o processo do desgaste, utilizando um Arduino conectado a um computador. Ao fazer diversos ciclos sobre um gradiente de temperatura, é possível traçar então uma correlação entre as três variáveis, temperatura, desgaste e frequência natural.
À esquerda a gente tem um teste com 6 ciclos de desgaste feitos a 23 graus, à direita os 6 ciclos de desgaste também, uma outra lima feita a 0 graus. E a gente observa que há uma variação no comportamento no domínio da frequência desses instrumentos, numa variação de temperatura tão pequena. Então, a ideia é que futuramente o estudo vá, com mais temperaturas e mais ciclos de desgaste, criar um gradiente mais preenchido, em que a gente consiga ter mais informação e consiga identificar as temperaturas ideais de trabalho, o desgaste máximo que essa lima pode sofrer, qual a frequência natural que pode indicar uma possível falha. Quando se formar essa base de dados com a correlação entre as três variáveis, isso será possível de se identificar. Compreender então como a temperatura, o desgaste e a frequência natural se relacionam, cria a base para um futuro desenvolvimento de um método de previsão de falhas desses instrumentos. E a relevância desse estudo reside na possibilidade de identificar essa falha e reduzindo ou então eliminando até os danos ou transtornos causados ao paciente e ao cirurgião dentista a partir da correlação das três variáveis. Essas são minhas referências. Muito obrigado.